nem a vida, nada do presente século, nem também do vindouro, é capaz de me separar do teu amor. Obrigado, Jesus. Jesus, obrigado. Obrigado. Eu só tenho a te agradecer, Senhor, porque o Senhor não precisava, mas o Senhor fez. O Senhor não devia, mas o Senhor pagou. E eu te rendo graças. Em nome de Jesus. Porque a palavra diz que tudo que façamos, façamos no nome do Senhor. Aleluia. Amém. Oh, Deus bom. Podeis assentar, irmãos. Deus é bom demais. Quem está com expectativa aí? Aleluia. Deus é bom demais. Deus é fiel. Já falou com a pessoa que está do teu lado? Dessa pessoa que tu chama de irmão? Sabe pelo menos o nome dele? Sabe ou não sabe o nome dele? Porque muitas vezes a gente honra muitos de fora, né? E esquece de honrar os da própria casa. E é assim que tem que ser. Nós temos que falar uns com os outros. Todos nós vamos ficar a eternidade com o Senhor. Amém? E lá naquele lugar, aleluia, vamos viver para sempre uns com os outros, servindo uns aos outros, estimulando-nos uns aos outros. Aleluia, Deus é bom. Glória a Deus. Abre comigo aí no livro de... Abre comigo em Gálatas capítulo 3. Vamos começar por aqui. Eu não sei nem se eu vou tocar no assunto hoje. Quando eu estava ali atrás, né, meditando acerca do que eu deveria falar à igreja, isso saltou de forma muito forte dentro do meu coração, amém? Então, diga assim, é melhor obedecer ao Senhor sempre. Aleluia, Ele conhece o que é o melhor. Então, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. A palavra diz assim, ó. É o caso de Abraão, que creu em quem, pessoal? Em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, diga, os da fé, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, lógico, né? O que é que Deus disse? O que é que Deus declarou? Qual foi a boa notícia que chegou para Abraão acerca do Evangelho? Ele diz assim, em ti serão benditas todos os povos. De modo que os da fé são abençoados. Com quem, pessoal? Com o evangélico Abraão. É isso que está escrito aí? Com o católico Abraão. Com o espírita Abraão. Com o religioso Abraão. Como está escrito aí? Com o crente. Amém? Quantos sabem aqui que quando nós nascemos de novo, uma nova natureza foi imputada dentro de nós? Você sabe disso? Essa natureza, ela segue esse princípio. O princípio de parecer com o seu pai. Amém? Quem é filho de Abraão, crê como Abraão creu. É por isso que ele diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Diga assim, os da fé. Diga assim, Deus é um Deus de fé. Porque Deus, diga Deus, chama as coisas que não são
como se já fossem. Quem aqui tem essa natureza de crer, irmãos? A gente sabe que um pássaro voa, amém? Um peixe nada e um crente crê. Amém? Diga assim, sou da fé. Diga, eu chamo a existência, como o meu pai faz. Isso é importante, irmãos. Porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, não é a nossa incredulidade. Amém? Eu sei que cada um de nós aqui temos experimentado alguma coisa de Deus. Se você está aqui, né, ou você está querendo vivenciar algo de Deus sobre a sua vida, ou você já tem vivenciado. Amém? É isso aí que acontece. Porém, nós temos que entender algo. Você tem que ter algo muito formado dentro de você, irmãos. Que a Escritura, a palavra de Deus, ela deve ter a primazia em todas as coisas. Que você deve aprender a crer naquilo que a palavra diz, a despeito do que as tuas experiências têm dito. A gente tem que entender que nós somos falhos. A nossa perspectiva nem sempre é a melhor. Mas a perspectiva da palavra, ela sempre vai ser melhor. Por isso que o Senhor manda a gente meditar nesse livro da lei de dia, de noite. Ele diz, fala, declara. Para quê? Para que tu seja bem-sucedido. Diga assim, Deus já é bem-sucedido. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, irmão. Mas nós, amém, temos que andar nos passos que também andou Jesus. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Jesus creu para fazer tudo aquilo que ele fez. Jesus foi um homem de fé. Por isso, nós também devemos ser, imitando o nosso irmão mais velho. A palavra declara que Deus dá o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça. Único. Porém, quando ele ressuscita como primogênito. Primogênito entre muitos irmãos, a Bíblia fala assim. Então, amados, nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que Deus realmente desenhou para a gente. Nós temos que aprender a correr a carreira que nos está proposta. Pela fé. Olhando firmemente. Nós vemos aqui o exemplo de Abraão. Um homem que foi bem-sucedido. O evangelho foi pré-anunciado para ele. Ele viu o dia do Senhor e se alegrou. Um homem que viveu numa aliança inferior à nossa. Com inferiores promessas. Mas um homem que, ao seu tempo, viveu uma plenitude em todas as áreas. Porque decidiu obedecer a Deus. Ele ouviu o que Deus disse. E ele andou de acordo com aquilo que ele ouviu. Deus falava e ele creu. A palavra diz que Abraão é o pai da fé. Porque Abraão é aquele que creu contra a esperança. Amado, esperança é uma espécie de fé no futuro. Esperança é uma fé no futuro. Mas Abraão, ele teve que crer contra a esperança. Porque ele olhava o seu corpo já amortecido. Ele olhava a sua mulher que era estéril. Naturalmente, ele não tinha o que esperar dali. Uma coisa, é o que eu sempre ensino aqui. É Deus chegar aqui para casais novos. Né, temos aqui um casal aqui mais novo, né, casou aqui essa semana, aleluia. Aleluia, amém? Né? A gente chegar para eles aqui e dizer, olha, vocês serão pais de multidões, de nações. Naturalmente eles vão olhar e dizer, aleluia, eu creio. Eu tenho capacidade disso, né? Outra coisa é você falar para um homem já velho, para uma mulher estéril, e eles receberem uma promessa de Deus. Ele tem que crer contra aquilo que ele pode próprio esperar dele.
Ele tinha que confiar inteiramente em Deus, porque naturalmente não haveria possibilidade, irmãos. Então a Bíblia diz que Abraão crê contra a esperança e veio a ser pai de muitas nações. Mas Abraão, ele teve um processo na sua caminhada. Abraão, ele não olhava a circunstância e não ficava murmurando. A Bíblia diz que Abraão, ele dava glórias a Deus. E dar glórias a Deus, amado, não é você ficar igual um papagaio, glória, toda hora não, amados. Dar glória a Deus é você começar a agir na altura da palavra que você tem recebido. É Deus te chamar para fora do barco e você pisar nas águas, crendo na palavra que Deus deu. Pedro disse, sob a tua palavra eu vou. Sobre isso que eu tenho recebido, eu vou sair desse barco. E amados, isso daqui é uma jornada de fé que Deus vai chamar todos vocês. Cada um aqui vai ter o seu deserto, cada um aqui vai ter a sua terra prometida. Eu não estou falando que vai ter vários céus, várias Jerusaléns, não é isso que eu estou dizendo, amados. Eu estou dizendo que vai ter um lugar onde Deus prometeu. Tem um lugar que Deus desenhou para você. E esse lugar desenhado por Deus, você vai ter que se apoderar pela fé. Pela fé, diga pela fé. Diga assim, os antigos obtiveram um bom testemunho. Como foi pela fé, amados? A fé do crente não é uma fé igual à fé que o mundo usa. Existe uma fé que o mundo usa lá, baseada nos impulsos da carne, da vontade e dos pensamentos. Essa é a fé que o mundo usa lá fora, que é uma distorção da fé em Deus. É o que nós chamamos até de feitiçaria. O que seria uma feitiçaria? É quando eu uso a minha fé baseado nos impulsos só da minha carne. Por mim, para mim, são todas as coisas. Eu poderia dizer assim. Mas isso não é o modo de Deus. Diga, isso não é o modo de Deus. Dentro das doutrinas básicas elencadas ali em Hebreus capítulo 6, nós vemos a segunda delas, que se chama fé em Deus. Pastor, o que isso significa na prática? Significa que eu tenho que crer naquilo que Deus me diz, não naquilo que eu quero gerar por mim mesmo, como se partisse de mim. Mas não, eu tenho que decidir crer. Eu tenho que decidir ouvir e praticar aquilo que Deus tem dito. Abra comigo no livro de Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A palavra diz assim, ó, tornai-vos. Diga, eu tenho que me tornar. Diga assim, isso é a minha responsabilidade. E ele fala, praticantes da palavra. E ele diz, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Aquele que é só ouvinte da palavra, mas não pratica aquela palavra que diz crer, ele está se enganando, amados. Porque ele vai ser infrutífero. Deus, o compromisso dele é com a sua palavra. Deus eleva a sua palavra acima dele mesmo e vela a sua própria palavra para cumprir. Por isso que aquele que se une ao Senhor, aquele que está aliançado com Deus na sua palavra, ele está na bênção de Deus. Lá no livro de Timóteo, ele fala de forma clara. Ele diz, se com ele eu morri, com ele eu viverei. Se com ele eu persevero, com ele eu reinarei. Mas ele também diz algo interessante. Ele diz que se eu for infiel, Deus permanece fiel. Mas não distorça, amados. Esse fiel aqui não é fiel a mim, como algumas canções dizem. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que ele estabeleceu. Deus permanece fiel naquilo que ele te prometeu. Amém? A palavra é clara.
Ele permanece fiel. E a Bíblia ainda diz assim, por quê? Porque ele não pode negar a ele mesmo. Por que ele não pode negar a ele mesmo? Porque a palavra de Deus é ele. Ele é a sua palavra. Quando Deus diz algo, ele não é coagido. Deus não é influenciado. Deus é soberano. O que é soberano? Ele mesmo decide as coisas. Lógico, eu não estou dizendo que Deus é intransigente. Tem coisas que Deus permite. Eu poderia dizer assim. E tem muito crente vivendo na vontade permissiva de Deus, irmãos. Mas a vontade permissiva de Deus não é o melhor de Deus para o crente. O melhor de Deus para o crente é a vontade perfeita. É aquela que ele diz de agradável e boa. É aquele que anda em linha com o que Deus tem declarado. E eu me refiro tanto à palavra escrita, quanto à palavra que sai da boca de Deus. Porque Deus tem uma boca. Deus é uma pessoa. Deus fala. Amém? E quando Deus fala, no nosso coração, nós temos que obedecer. Nós temos que seguir. Porque Deus levanta homens para falar. E aquilo que é falado é registrado. Amém? É assim que funciona. Então ele está falando aqui de forma clara. Ele diz que aquele que não pratica a palavra, ele está se enganando. E ele vai dizer aqui a quem ele é semelhante. Olha que coisa interessante. Ele diz no 23. Porque se alguém é somente ouvinte da palavra e não pratica, ele diz que ele é semelhante a um homem que vê, contempla o seu rosto natural no espelho. Quem aqui já se olhou no espelho? Todo mundo, né? Aqui. Tem alguém que não se viu no espelho aqui? Levanta a mão. Todos já se viram no espelho. Quando você se olha no espelho, o que é que o espelho mostra, irmãos? Ele mostra um reflexo daquilo que você é. O que é que ele está dizendo aqui para mim? Ele está falando aqui que quando eu estou ouvindo o que Deus está dizendo, eu estou me vendo. Eu estou vendo a minha verdadeira natureza. Quando eu estou ouvindo o que Deus está dizendo, de fato eu sou aquilo que Deus está dizendo que eu sou. É isso, irmãos. O problema é que muitos não entendem quem são. E o erro é o mesmo. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E tem muito crente numa aliança superior, baseada em superiores promessas, mas vivendo de migalhas, quando poderia estar comendo o melhor dessa terra. Amado, o Evangelho é o poder de Deus para a mudança, tanto do judeu como do grego, do brasileiro, do americano, de qualquer homem que recebe o Evangelho. Porque na palavra de Deus, que é a semente divina de Deus, ela tem poder suficiente para gerar aquilo que ela se propôs a fazer. Agora a gente espera que é assim. E amado, existe um processo. Mas a primeira parte é implantar a palavra. É deixar a palavra no caminho, no canto certo. E ela vai frutificar poderosamente em nossas vidas. Então, amados, a tua verdadeira natureza não é o que você vê no Instagram. Não é talvez aquela imagem que você possa ter gerado, por não saber quem é, se identificando, talvez com um artista, com uma imagem, com uma estética no mundo. Mas quando você vai para dentro vazio, oco, como Jesus disse, um sepulcro caiado. Por fora, lindo, pintado, mas quando você vai para dentro, cheio de iras, de rapina, de maldade, de malignidade. Amados, a proposta de Deus é mudar a gente de dentro para fora. A proposta de Deus é que você comece a ouvir o que Deus fala e se apegue, se agarre àquela palavra com fé, a fim de mudar o teu jeito, a fim de você ser realmente o que Deus desenhou para você ser.
Alguns acham que o evangelho é ter falta, né? Faltar tudo. Pelo contrário, amados, o evangelho é ampla suficiência em todas as coisas. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu vou dizer o versículo todo, não se espantem. Que às vezes a gente é mestre em pegar a parte que é boa para a gente. Mas a parte dos deveres, a parte dos alinhamentos que tem que ter, a gente não quer. Mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus, amado, não é no momento de louvor, eu levantar minha mãozinha aqui e dizer: Senhor, eu te amo. Isso é uma distorção do amor. Procura na Bíblia uma vez que Jesus disse isso para alguém. Ele não falou isso. Procura. Não tem. Jesus vivia o amor, é diferente. Ele era o amor em pessoa. Ele se movia em amor, porque amor é uma atitude para com o próximo. Não é eu ficar te bajulando. Não, amado, não é isso. O amor de Deus, ele corrige. O amor de Deus, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. É aquilo que está escrito em Coríntios. Mas também diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça. Ele se alegra com a verdade. E Jesus orando, ele declara para a gente: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, amado, nós temos que nos alegrar naquilo que Deus diz para nós. Porque a nossa vitória está naquilo que Deus declara ao nosso respeito. Nós não devemos ser meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. E a Bíblia diz, pela artimanha dos homens, com que induzem ao erro. Mas ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E ele diz: Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, através de juntas e ligaduras, efetua o seu próprio aumento em amor. É um ferro afiando o outro. Mas todos caminhando rumo ao Senhor. Amém? Diga assim: a minha verdadeira natureza está em ouvir a palavra e me mover, diga me mover, de acordo com aquela palavra. E aí, amado, você vai ser enquadrado nesse versículo. Ele diz: mas aquele que considera, no 25, considera. E isso daqui é uma coisa interessante. Diga consideração. Algumas pessoas não estão recebendo o melhor de Deus por falta de consideração. Jesus não pôde fazer senão poucos milagres quando estava entre os seus. E poucos na Bíblia é menos de 10, viu? Eu não vou te provar isso não, mas é menos de 10, confia em mim. Ok? Menos de 10. Amém? Vou citar aqui por cima. A palavra fala o seguinte. A palavra fala que no tempo do dilúvio, poucos foram salvos. A saber, aí ele diz uma quantidade, que eu acho que era 8. Então é menos de 10. Pouco na Bíblia é isso. Amém? Não muito depois desses dias, né? Ele fala: vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito Santo e com... Foi exatamente menos de 10 dias depois. Amém? Aleluia. Então ele diz: aquele que considera, diga consideração. E essa aqui é uma palavra importante para os dias de hoje. Se você não considera, irmãos, a unção que está sobre a vida de alguém, você não vai comer daquela unção. Eu tenho aprendido que a unção que você vai desfrutar é aquela que tu tem respeitado. Se tu não respeita aquela unção, você não vai desfrutar daquela unção. Jesus estava no meio dos seus. Jesus. Olha o sobrenome dele, Cristo. Que na original é Machia, né? Que significa o quê? Rei ungido. Ou o ungido. O homem da unção das unções estava no meio de um povo. E se não, poucas pessoas foram curadas. Certa vez ele entrou no tanque de Betesda. Era um prato cheio para quem tem um ministério de cura, meu irmão.
Ministério de cura de Jesus, um homem ungido para dispersar todo tipo de sorte, de moléstia, de enfermidade, porque em Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo. E ele diz, por quê? Porque Deus era com ele. Então tudo que ele fez porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. E ele estava lá, nesse lugar. Quantos foram curados? Só um. O que é isso? Diga, consideração. Quando Jesus estava no meio da sua terra, o povo da sua própria cidade olhou e disse assim, esse daí não é o filho do Francisco e da Mariazinha? É assim ou não é? Talvez alguns não recebam da unção que Deus tem depositado sobre esse chamado aqui na cidade, porque me conheceram talvez de um passado. Não, esse aí não é o Diego, filho do Renato, da Socorro, aqui eu conheço esse menino desse tamanho aqui, rapaz. Que história é essa dele ficar dizendo aí que ora pelos outros? Consideração. E a palavra diz que nós devemos ter aqueles que nos presidem no Senhor em máxima consideração, por causa do trabalho em que realizam. Amém? Mas eu quero só colocar isso para você, se você não considerar a palavra de Deus, amado, a ponto de abrir mão do que porventura, olha o que eu estou dizendo e o tempo, seja o vosso querer, porque não é normal para o crente viver na carne. Amém? O crente, ele deve andar no Espírito. No próprio livro de Gálatas ele diz, se incline para o Espírito, viva no Espírito. E ele diz mais, olha, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E se você anda no Espírito, sabe o que ele diz? Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo forte e contínuo. Que todos nós vamos ter que lidar com isso. Cada um é tentado na sua própria cobiça. Tem coisas que um é tentado e o outro não é. Mas cada um tem os seus desafios, amém? É o que eu disse, cada um vai ter que entrar ali no seu próprio deserto. Mas uma coisa é clara. Diga assim, tem promessa sobre minha vida. Diga assim, eu tenho um destino para ir. Eu tenho um Senhor que me comprou com alto preço. Declara. Diga assim, e eu não sou dos que retrocedem. Diga assim, eu sou dos da fé. Diga, da fé. Daqueles que avançam. Amém? Porque aquele que retrocede, a palavra diz que o Senhor não se agrada. Nós somos daquele que avança. As dificuldades podem vir, mas nós temos que ter uma perseverança com ação completa. Aí ele diz para que você não seja deficiente em nada. Eu sei que estamos num corpo que tem capacidade de pecar, mas a Bíblia também diz que aquele que é de Cristo já crucificaram, passado, a carne com suas paixões e desejos. Eu sei que tem pessoas que estão num processo, que são bebês em Cristo, estão se alimentando de leite, mas tem um alimento sólido para a igreja, irmãos. E eu vou falar, se você ficar só no leite, realmente você não vai ter forças. Você vai ficar raquítico. Porque vai ter coisas, alimentos sólidos, que é para os adultos. A Bíblia diz, para aqueles que pela prática, mais uma vez, pela prática de quê, irmãos? Diga, da palavra de Deus. Aquele que ouve e anda segundo aquilo que ouviu. Amém? Porque o segredo da igreja lá em Atos, amados, é que eles ouviam a palavra e eles perseveravam na doutrina. O que é doutrina, irmãos? No ensinamento dos apóstolos. Então havia grande poder ali naquele momento, porque eles perseveravam. Para perseverar, porque tem oposição, irmãos. E vai ter oposições. Pessoas vão se levantar para você não viver o melhor de Deus. O mundo vai querer te ludibriar. Vai querer te engoldar. Te embriagar, como a Bíblia fala, né? Essa embriaguez causada por uma vida sobrecarregada de paixões e desejos carnais. Mas quem está em Cristo, amado, já crucificou a carne com suas paixões e desejos. Como eu faço isso, pastor, na prática? Exercitando. Diga assim, as faculdades espirituais.
me aplicando às disciplinas espirituais. Jejuns. Isso tem glória não, né, meu irmão? Essa parte eu vou riscar da Bíblia. Jejuns. A carne aí já gritou logo. Não diz nada não. Fica calado. Jejum, irmão, é coisa do Novo Testamento. Foi Jesus que falou isso. Amém? Na igreja de Antioquia, tinha profetas e mestres, e eles estavam separando-se em jejuns, em orações. E aí Deus disse, olha, separai-me agora, Barnabé, amém? E Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E a partir dali, amados, eles receberam um upgrade ministerial. Ali naquele momento de jejum, amado, ali ele foi cheio, os irmãos impuseram as mãos. Olha, Deus não vai te dar nada para te destruir, irmão. Quando o Senhor manda você jejuar, Ele explica, ninguém se põe vinho novo em odre velho. E o odre aí, amados, é a estrutura do velho homem. O odre é o que tem que comportar aquele vinho novo. Um vinho novo, ele começa a fermentar, e por ele fermentar, ele começa a se expandir. E um odre velho, para quem não sabe, é uma espécie de bolsa de couro, que com o tempo, quando ela fica em desuso, depois de muito tempo, é igual um couro que resseca. Então, às vezes, um odre velho ele tem que ser manipulado, né? Ali com um óleo, que são os principais hidratantes que tem, ou um óleo, a fim dele voltar de novo a ter uma elasticidade. Mas o interessante que ele fala a respeito de jejum ali, é que não é o vinho que se perde, irmão. É o odre. Não pensem, amados, que Deus vai derramar poder dele sobre um odre velho. Ele é sábio, ele sabe que isso vai te matar. Ele sabe que você vai se perder. Porque assim, o poder de Deus é um elemento potencializador. Diga elemento potencializador. É igual o dinheiro, irmãos. Eu sempre digo isso. Dinheiro é um elemento potencializador. Um pecador com pouco dinheiro, pouco pecado, irmão. Agora um pecador com muito dinheiro, é aquela frase que a gente escuta muito aqui no Ceará. Não sei se tem irmãos aí de outros lugares. Deus não dá asa à cobra, né? Você já viram essa expressão? Eu no mundo usava muito, né? Olhava que eu tinha um potencial para esculhambação, para maldade maior do que os outros. Você pai, Deus não dá asa à cobra não, viu? Porque, né? Aí o cara pensava, dizia essa expressão diabólica. Mas dinheiro é um elemento potencializador. Agora, um homem, o dinheiro ele tem a capacidade de botar para fora aquilo que está dentro. E às vezes as pessoas pensam que é o dinheiro a raiz dos males. Não, é o amor ao dinheiro. É quando você ama aquilo. Foi ministrado aqui nos dízimos e nas ofertas pela Michele. Dinheiro no bolso, sucesso. No coração, problema mesmo. É melhor não ter. Amém? Mas diga assim, um justo. Em posições, diga, em altas posições. Muita justiça vai sair dali também. Um homem de fato temente ao Senhor, ele vai usar as suas riquezas em favor do reino de Deus. Ele vai impulsionar pessoas, ele sabe que ele não é uma represa, que as coisas não vão ficar nele. Amém? Mas que ele é um despenseiro dos mistérios de Deus. E pode ser para as palavras proféticas, como pode ser para recursos mesmo naturais. Você vai corresponder àquilo que Deus tem te dado. Amém? Do mesmo jeito o poder de Deus, irmãos. Quantos e quantos homens a gente vê que se perdem no meio da caminhada? Por quê? Porque o odre estava falhado. Então, quando a pressão vem, quando a circunstância vem, ele rompe. Como é que eu trabalho isso, pastor? Jejum,
oração. Amém? Meditação na palavra. Adoração pessoal. 4 disciplinas espirituais indispensáveis para a vida do crente. Se você não está se aplicando nelas, eu tenho algo para te falar. Você não está crescendo espiritualmente. Nós falamos aqui sobre fé, irmãos. Sobre ouvir o que Deus tem a dizer para nós. E sobre crescimento espiritual. Nós falamos que Abraão só foi bem sucedido porque pela fé ele chamava a existência. Quer ver? Abra aí. Abra comigo. Em Romanos, capítulo 4. A partir do 13. Romanos 4,13 diz assim, ó. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim, mediante o que, pessoal? A justiça da fé. E o que é essa justiça da fé? O justo viverá da fé. Você crê e aquilo lhe é imputado como justiça. Você crê em quê? Crê em quê, irmãos? Na palavra. Aleluia. E ele diz, pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ele diz mais, essa é a razão que provém da fé. Para que, segundo a graça, a fim que sejamos firmes, a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é de quê, pessoal? Da fé que teve quem? Abraão. Ele diz, porque Abraão, mais uma vez, em outro livro, ó, Abraão é o que, irmãos? Pai de todos nós. Aí ele vai dizer como isso aconteceu. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Ou seja, ele não disse por pai de muitas nações te constituirei. Ele diz como? Te constituir, já é. Amém? Já está feito. Já está feito, diga, já está feito. Ele diz, perante aquele no qual creu, ele diz, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Algumas versões dizem como se já fossem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora ele soubesse, levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, o que foi que ele fez? Não duvidou, por incredulidade, da promessa, mas pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente, diga plenamente. Plenamente o que, irmãos? Convicto. Oh, glória! De que Deus era poderoso para fazer aquilo que prometeu para ele. Aleluia. Diga, Deus é poderoso para fazer. Abra aí, vamos ver outro exemplo de fé muito bom. Abra aí comigo em Lucas. Capítulo 1. Aqui você vai ver a história, aqui está relatando o fato de um anjo visitar Maria para falar sobre a promessa, sobre a vida dela. Mas o que me intriga aqui, amados,
é como esse anjo procede. Quantos sabem que os anjos são mais fortes do que os homens? Em força, sim. Amém? A palavra diz que eles são mais fortes. Eles têm mais poder para fazer coisas. Mas anjo, depois que aconteceu uma rebelião, que a gente sabe qual foi, eles aprenderam. E hoje eles se movem inteiramente na palavra de Deus. Por isso que não adianta, né? Vamos supor que parecesse um anjo aqui. Eu disse assim, anjo, vai buscar essa cadeira aqui. Ele não se moveria. E tu diz, pastor, mas por que você está pedindo isso? Porque você pode distorcer a palavra. A Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Mas os anjos não são enviados para satisfazer as vontades da minha carne. E eu sempre digo isso aqui, irmãos. Deus, Ele não satisfaz as vontades da tua carne. Pode anotar isso que eu estou lhe dizendo sem medo. Amém? Ele não satisfaz. Ele satisfaz as necessidades. É outra questão. Deus satisfaz necessidades da carne. Mas sabe de onde é que Ele realiza desejos? Da onde? Do homem interior, do coração. Eu gosto de explicar assim porque já vai logo no foco. Deus realiza os desejos do teu coração. Mas da tua carne, supre necessidades. Amém? Então eu não posso pegar um trecho desse e dizer para um anjo, tu está aqui para me servir, vai lá buscar água para mim. Não é assim que funciona, irmão. O anjo só se move quando ouve Deus falando. De fato, se você pegar 1 Pedro e o livro de Judas, você vai ver que os anjos que não guardaram seu domicílio, eles estão sobre trevas, cadeias eternas, esperando o juízo do grande dia. Por quê? Porque eles desobedeceram ao Senhor. Eles não consideraram. Eles tinham uma palavra e não se moveram de acordo com aquela palavra. Mas olha o que esse anjo, olha que coisa linda aqui. Nós vamos ver esse anjo se movendo aqui na fé. Quantos sabem que anjos não são oniscientes? Um anjo, ele não é onipresente. E nem é onipotente. Amém? Eu costumo dizer que tem algumas classes de espírito, né? Espírito de Deus, vamos comigo, Espírito de Deus. Aleluia. Diga, espírito do homem. Existem os anjos e existem os demônios. Ficou claro isso? Aleluia. Então, ele não é o Espírito de Deus. Então, ele não tem onisciência, os atributos exclusivos de Deus. Ficou claro? Olha o que ele diz aqui. Ele diz a partir do versículo 32. Olha que coisa linda. Ele diz, este será grande. Aleluia. Será chamado o quê? Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, ela achava que ia ser natural. Não é pecado, amém, irmãos? Não seria pecado. Mas Jesus teve que vir de uma maneira diferente que eu vim. Para que ele não nascesse debaixo das amarras da qual eu nasci. Eu não vou entrar nisso não, porque senão eu vou para outro lugar. Mas fica aí, depois tu pesquisa, dá certo. Aleluia. Amém? Descerá sobre ti. Olha como é a resposta de hoje. Como é que vai ser? Era uma pergunta legítima. Ele diz, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Por isso, por esse motivo, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa linda, é agora no 36, e eu quero que você agarre essa palavra aqui. E Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice.
sendo este já o 6º mês. Para quem? Para quem, irmãos? Para aquela que diziam, ser estéril. Olha o que ele responde: porque para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Olha que o anjo não chegou e disse: ó, para estéril lá. O anjo não ousou dizer algo contrário àquilo que Deus já tinha dito. Você vai ver onde isso aqui vai se desembocar. Chega aí comigo aí, volta de novo lá para Gálatas. A partir do 13. A gente leu o começo, agora eu vou ler alguns versículos para ficar mais rápido e você entender mais comigo, e a gente foi para o 13. E entendam que isso aqui é uma carta, então é dentro do mesmo contexto. Amém? Gálatas 3,13 diz assim, ó: Cristo nos resgatou de quê, irmão? Ele vai me resgatar, é isso, irmãos? Hã? Diga, é passado, já aconteceu. Diga, eu estou em Cristo. Por isso eu sou, diga, eu sou uma nova criatura. Diga, gerado em justiça, em retidão. Diga, gerado pela divina semente de Deus. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Ele se fez maldição no meu lugar? E aqui no 14 vai revelar para você. Diga aí comigo. Para que a bênção. Diga a bênção. A bênção de Abraão. Diga a bênção de Abraão. Chegasse a quem, irmãos? Aos gentios. A fim de quê? Recebêssemos o quê? O Espírito prometido. Que Espírito é esse que habita em ti? Qual é? Aleluia. Abra aí agora em... Estou fazendo uma ligação aqui com outro. Vamos abrir aí em Deuteronômio 28. Qual é a bênção que estava sobre Abraão? Você pode se perguntar. Porque a gente viu aqui o quê? Que existe uma bênção que está sobre minha vida hoje. Amém? Que é a bênção daqueles que seriam benditos por aquele evangelho que foi anunciado a quem? A Abraão. Lembra que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão? E a gente está começando a ver aqui. Ele diz aqui, ó, a partir do 1. A gente vai ver do 1 ao 14. Você vai ver aqui as bênçãos que estavam sobre Abraão. E essas bênçãos, ela também se estende hoje a quem? Sobre nós. Amém? Ele diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus vai fazer o que, irmãos? Te exaltará sobre as nações da terra. Ele diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão o quê? Todas estas bênçãos. Ele diz, bendito serás tu na cidade. Bendito será onde? Bendito o fruto de quê, irmãos? Diga assim, o meu ventre, diga. Ele é bendito. Aleluia. Aleluia. No meio do povo de Israel, uma das bênçãos era, no meio de vocês, não haverá estéril. Aleluia. Não haverá estéril. Aleluia.
Oh, glória. Eu não sei você, irmão, mas eu me alegro com a palavra. Num futuro tinha uma mulher, muitos anos depois, irmãos, chamada Isabel. Diziam que ela era estéril. Mas aquele anjo não ousou dizer que ela era estéril. Por quê? Porque no meio do povo não tinha estéril. Como é que Abraão se fortalecia diante do Senhor, irmãos? Como? Dando glórias a Deus. Ele olhava para a circunstância. Porque a Bíblia fala que ele não desconsiderava. Que ele estava velho. O corpo dele já não produzia mais. Mas ele ouvia o que Deus dizia e se alegrava. Ele ouvia o que Deus falava. E ficava com o que Deus dizia. A despeito do que os homens tinham a falar. Tu acha que muitos funcionários de Abraão não riram da cara dele? Quando viram um velhinho falando para outra velhinha que nunca teve um filho, que era uma mulher estéril, dizendo: mãe de muitas nações, vem para cá. Se tu ouvisse isso hoje, irmãos, como tu te comportaria? Tu ia olhar e dizer: esse velho aí está doido. Esse daí está com os parafusos soltos. Certeza absoluta. Mas Abraão não levava em conta essas coisas. Ele olhava só para o que Deus dizia. E da sua boca, na hora dele chamar Sara, ele não falava Sarai. Ele chamava como? Sara. Quando Sara chamava Abraão, não era Abrão. Era agora Abraão. O que significa? Eles creram, irmão. E da boca deles estava saindo o quê? O que estava saindo, irmãos, da boca dele, irmãos? A palavra de Deus, a promessa de Deus. Abra em Hebreus capítulo 6. Eu não vou ler todo não aqui, rapaz, deixa aí aqui do jeito que vai, senão a gente não termina hoje. A partir do 11. 6:11. A palavra diz assim, olha: desejamos, porém, que continue cada um de vós. Isso aqui você tem que ler, amados, não como se fosse só para o povo hebreu naquele tempo. Diga assim: isso aqui é para mim. Amém? Você tem que se ver dentro de. Se veja dentro da palavra. Quando a palavra fala, tu diz: isso aqui é para mim. Aleluia. Já tomei posse. E já celebra antes de ver. Aleluia. É assim que o crente anda. Ele diz: desejamos, porém, que cada um de vós, eles mostrando até o fim a mesma diligência. Ou seja, o mesmo empenho. Ele diz: para a plena certeza da esperança. E aqui, amados, é que a gente vê que muito crente falha. O começo é bom demais. É igual quem vai para a academia, né? Os primeiros 2 dias é um sucesso. Primeira semana é um sucesso. Quando passa do primeiro mês, aí, capaz, não, mas não. Sabia que tem gente que age dessa maneira aqui com a palavra de Deus? Quando as coisas começam a parecer difíceis e a promessa parece que não vai acontecer, tem gente que age do mesmo jeito. Diz: cara, será que eu entendi errado? Sei lá, será que é mesmo? Mas tem uma maneira, amados, de você se fortalecer. É você aprender a se alegrar naquilo que Deus te disse. É você começar a ver, não com as vistas, mas você vê com a visão, que é os olhos do teu coração. Você pode ver com as tuas vistas, e ela é limitada. Mas você pode ver com os olhos do teu homem interior. Com o entendimento espiritual. Mas a carne não crê, irmãos. A carne, ela só acredita no que pode ver. Pegar. Ou sentir. E crente tem que se libertar disso, irmãos. Porque crente não vive, ele vive num corpo, mas não na carne.
parece que não vai acontecer, pastor. Pastor, o negócio está ruim. O que foi que Deus disse? Você tem que saber só um negócio, hein, Cléo? O que foi que Deus falou? Eu estou enquadrado nessa promessa? Ah, mas eu falhei, pastor, numa área ou noutra. Meu irmão, te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Porque o Senhor é claro. Ele diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel ao que Ele disse. Mas eu tenho que estar enquadrado. Porque muitas promessas têm condicionantes. Para a salvação tem condicionante, irmão. Tem que crer e tem que confessar Jesus. Não creu e não confessou, não tem jeito, irmão. Ele não vai te levar à força. Ele deseja. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas eu não vejo isso acontecendo. Não é porque é a vontade de Deus que isso vai acontecer automaticamente, irmãos. Tem que crer. Quantas pessoas não ouviram a palavra ministrada no tempo de Jesus e todos ali foram galardoados por Deus, irmão? Não. Jesus mesmo falava sobre isso. Diga assim, eu tenho que mostrar até o fim. Aleluia. Diga o mesmo empenho do começo. Aí ele diz, para que eu não me torne, diga, para que eu não me torne indolente. E é isso que acontece com quem desiste no meio das coisas. Com o tempo ele começa falando, aí começa a saltar umas contra Deus. Achando que Deus não foi fiel, e por aí vai. Mas eu tenho, diga assim, mas eu sou da fé, diga eu sou da fé. Aí ele diz, mas eu tenho que ser imitador daquele que pela fé, diga fé, e longanimidade, herdam as promessas. Porque é fácil, né, dizer, não, é até promessa, promessa. E tem até uma mentira aí diabólica para enganar crente, dizer que quem tem promessa não morre. Vai no cemitério, tem um bocado, irmão. Ou tu acha que Deus só escolheu a ti? Quantas pessoas não morreram antes do tempo lá? Quantas pessoas não estão enterradas lá? Talentos, coisas que Deus depositou. Ceifados antes do tempo. Por quê? Porque não escolheram não vivenciar o melhor de Deus. Deuteronômio 30, ele diz claramente, ele diz, olha, ponho a vida, eu ponho a morte, eu ponho o bem, eu ponho o mal. Escolhe. Aí Deus ainda dá o conselho dele, ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, é o meu desejo é esse. É tanto o desejo dele, porque quando chegou num ponto onde não tinha ninguém, nenhum justo sequer, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, ele envia Jesus. Porque ele sabia que não tinha como ninguém salvar. Ele disse, não, peraí que eu vou abrir um caminho, um novo e vivo caminho, até mim. Agora tem que entrar por Jesus, amado. Tem que entrar por Jesus. Sem Jesus não há vida. Com Jesus tem vida, sem Jesus não há. Aleluia. Quem tem promessa de Deus aqui, irmãos? Quem quer herdar a promessa de Deus? Aprenda a ter fé e longo ânimo. Porque circunstâncias vão querer se levantar para roubar a tua fé. Para querer te desanimar no meio do caminho. E sabe quando a gente desanima muitas vezes? Eu vejo muitas vezes a vitória no virar da esquina. Não sei se vocês percebem isso. Sabe quando o cara está indo de encontro a alguém, e aqui tem uma esquina, e ele vem vindo, aí ele, cara, esse cara não está aqui não, eu vou voltar. Era só perseverar mais um pouco. Era só ter ficado mais um pouco. Amém? Pastor, mas eu vacilei. Te arrepende. É simples. Deus é misericordioso, rico em perdoar. Não estou dizendo que não fique consequências. Toda obra má que a gente faz fica consequências, amados. Deus apaga os pecados, mas muitas consequências ficam. Amém? Mas ainda assim é melhor do que permanecer no erro. E se você está ouvindo essa palavra hoje, irmão, te agarra a ela. Porque se Deus está falando para a igreja hoje, não é à toa. Você pode estar até me desconsiderando, dizendo, esse cara está falando, o meu evangelho é melhor do que o dele.
Amado, eu não preguei nada aqui, eu não preparei isso aqui. Não tem uma anotação, não tem nada. O tema aqui era ressurreição, amém, irmãos? Então, tem 7 cultos, era para ser o 7º esse, né? Sobre. Mas quando eu subi aqui, veio o Espírito Santo me impeliu a falar sobre fé. Porque às vezes as pessoas entram aqui e veem a gente cantando, celebrando antes de ver, correndo. Aí a negada, rapaz, esse povo é estranho, né? A negada é meio doido. Meu irmão, tu não sabe de onde Deus me tirou. Por isso que hoje o cabo celebra mesmo, meu irmão. E tu nem sabe o que Deus está me mostrando. Amém? Vem uma nota de vitória, meu irmão, dentro do coração. E nessa nota, meu irmão, aí a gente dança mesmo, é extravagante mesmo. Ora, eu não estou nem aí. Acabei de dizer, não, o cara desse tamanho, não estou nem aí não, meu irmão. Tu vai ver a diferença de quem serve para quem não serve. Quem disse isso foi Deus, não sou eu não, viu? Porque parece até que eu estou me vingando, né, do povo. Não estou não, irmão, quem disse isso é Deus. É porque de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe, irmãos. Tem que plantar. Planta. Pela fé. É pela fé, irmão. Tu te levanta pela fé. Tu fala pela fé, meu irmão. Está aqui a circunstância. Tu não está negando, às vezes, o sintoma. Mas tu elimina ele pela boca. Diz o que tu quer. Ó, Deus viu um mundo em trevas. Deus olhou. É como se eu olhasse aqui para fora e visse trevas. Deus disse, eita, está muito escuro isso aqui. Eita, está preto o negócio. O negócio está feio. Ele não diz isso. Haja luz. A minha fé fala. Aquilo que eu digo crer, fala, irmãos. E ele vai externar a natureza a qual você é. Ninguém dá o que não tem. A palavra diz que a boca, ela vai abundar em falar o que está no coração. Se tu estiver cheio da palavra, se tu te passar horas, irmãos, como eu disse aqui, nas disciplinas espirituais, se tu levantar as tuas mãos orando em línguas, amado, na hora que a circunstância te espremer, o que vai sair é a palavra. O que vai sair é vida dentro de ti. O diabo vai ter medo de chegar perto de ti. Eu não vou lá não. Vou nada. Tudo que eu espremo, espada no meu couro. Né? Leva uma lapada de facão nas costas. Aleluia. É ou não é? O bicho, ele te insulta, murmura. E tu, glória. Aleluia. Aí é que tu celebra mesmo. Irmão. Eita, glória. Aí pronto, meu irmão. Aquilo cessa aquela situação. Aquele ambiente de oposição cessa. E fica um ambiente da glória. Amém? Você é um guardião disso, dessa presença. Aleluia. Quem foi edificado aí com a palavra? Guarde, diga assim, não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Aleluia. Olha outro trecho aqui que eu lembrei. Lucas 18. A partir do 26, ele diz, e aos que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Amém? Eu não sei se tu recebeu uma sentença. Né? Não sei o que homens disseram para você. Homens dizem muitas coisas. Nem todas as palavras que ouvimos são boas. Mas você tem que decidir se você vai crer no relatório que Deus tem a teu respeito. Ou no relatório que um homem tem a teu respeito. E fé é um fato. Diga, fé é fato. Diga, fé é substância. O que é uma substância, irmão? Vamos lá, o que é a substância desse banco aqui? Vamos lá. É o quê? Fala alto. Madeira. Por quê? Porque ele é feito de quê? Pronto. A fé é a substância. Diga, a fé é a substância
De quê? Ele diz das coisas que se esperam. Da convicção dos fatos que eu não vejo. Amém? Diga fatos. É fato, irmão. Fato é algo consumado, feito. Pode ser invisível, mas já está feito. É como se você pegasse a matéria-prima que realizou tudo que nós estamos vendo aqui. Porque a Bíblia diz que as coisas visíveis são feitas das invisíveis. Então, quando você lança a tua palavra em fé, ela é a substância para o teu milagre. E aí, irmão, vai depender da área que tu está precisando. Eu não sei qual área que tu tem precisado. Não sei. Não sei se é financeiro, não sei se é físico, de cura divina, esse tipo, espiritual, na alma. Mas a vitória é que vence o mundo. Eu vou encerrar, eu prometo, abra o último aí. Judas, capítulo 1. Judas, só tem um, irmão. Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Quem foi chamado aqui por Deus? Quem foi chamado aqui por Deus, irmão? Então isso aqui é para ti, irmão? É para ti ou não é? Então te apodera do que está escrito. Aos chamados. Eita, isso aqui é para mim. Aleluia. Amados em Deus Pai. Olha que coisa linda. E guardados em Jesus Cristo. Quem são esses, irmãos? É ou não é? A misericórdia, a paz, não aquela que o mundo dá, viu, irmãos? É aquela paz que excede o entendimento. Aleluia. E o amor vos sejam multiplicados. Não é nem somado, é multiplicação, meu irmão. O negócio é bruto. Aleluia. Aleluia. E ele diz, amados, quando empregava toda a diligência, todo o esforço em escrever para vocês acerca da nossa comum salvação, ou seja, para todos. Tem um trecho das Escrituras que o pessoal despreza. Despreza porque assim, a gente tem mania de ouvir muitas vezes aquele versículo e a gente assume uma espécie de automático. É igual aquele filme bem antigo, Clique, de um controle remoto. Quem aqui lembra daquele filme do controle remoto? Que o cara não gostava, passava as coisas. Aí ele ficava lá, ele estava fazendo, mas era no automático. Tem muitos versículos da Bíblia que a gente entra assim no automático. Porque a gente sabe decorado, a gente lê o começo, mas não pondera mais o que aquele versículo diz. A gente simplesmente passa no automático, irmão. Deus amou o mundo, agora sei o resto. Nem pondera o que está escrito. É ou não é? Mas olha o que ele está dizendo aqui. Ele estava empregando uma diligência para escrever acerca da nossa comum salvação. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Ele declara um trecho que todo mundo aqui já ouviu, certeza. Ele diz assim, o amor de Deus, o Pai, a graça, né, de Jesus e a coinonia com o Espírito Santo, sejam como? E às vezes a gente passa esse todos aí, parece que não se lembra disso. Que a comum salvação que eu tenho, ela me dá direito a ter intimidade com o Espírito Santo. A ter koinonia, comunhão profunda. Amém? E isso daqui, amados, é o que não pode faltar na vida do crente. Não é uma frase final da nossa religião, dentro da nossa liturgia, não. Porque a gente usa, às vezes, no final, né, do culto, então já virou meio... A graça e a paz, o cara já está. Bora, mulher, vamos embora.
Ah, é misericórdia um negócio desse. É ou não é assim muitas vezes? O cara diz, a graça e a paz da galera da Silene, bora, chegou a hora da pizza. Macho, aí é complicado. E nem pondera mais no que esse versículo tem a dizer. Eu vou te dar uma tarefa de casa, medita sobre cada parte. Pega esse trecho e passa a semana declarando isso e vai meditar sobre cada área daquela. É curto. Amém? É o último versículo de 2 Coríntios. Procura no final do livro, está lá. Amém? Porque algumas versões aparecem 13:13, outras 13:14. E pondera, o que é a paz de Deus? Aí vai fazer um estudo sobre a paz. Passa um dia sobre a paz. Sobre a graça, vai estudar sobre a graça. E sobre koinonia, que significa intimidade, auxílio, presença, amizade. Então eu posso substituir a amizade com o Espírito Santo com todos. A presença do Espírito Santo com todos. O auxílio com o Espírito Santo com todos. A intimidade com o Espírito Santo é para todos. E eu me lembrei quando eu li aqui em Judas, quando ele fala que acerca da nossa o quê? Comum salvação. É para nós, amados. Ele não está dizendo que é algo que não tem valor, não. Aqui o comum não é isso. É dizer que é para todos nós isso daqui. E ele fala, é para todos. Quando ele estava querendo falar algo sobre a salvação para o corpo, ele foi impelido pelo Espírito Santo a exortar, a animar, a batalhar de maneira diligente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Aleluia, batalha pela fé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Estamos finalizando. Aleluia. Não bote promessas naquilo que Deus não disse. Senão você vai se frustrar no final. Às vezes a gente tem mania de clamar por promessas que nunca foram feitas. Porque era tanto a minha vontade que eu acabei pelejando, crendo por aquilo e Deus nunca falou aquilo para nós. Ô glória, vamos orar por essa moça?